Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal GamesWatch Brasil. Aqui é o Ídolo Bozo e hoje nós vamos começar uma série de vídeos de Hearthstone para quem é mais iniciante. Então a gente vai falar dos decks básicos de cada herói. Só para deixar bem claro então, os decks básicos são aqueles que você já vai ter todas as cartas necessárias para sua construção assim que você chegar no level 10. Então é algo que é bem fácil de fazer, tá certo? É bem tranquilo. E a gente vai iniciar essa série de vídeos com o deck de Mage, ou Mago em português. Ele é um deck muito eficiente, ele é fácil de jogar e ele é legal também. E com esse deck a gente consegue chegar até level 19, 20, quem sabe um 18. Mas depois as coisas começam a ficar mais apertadas, né? Afinal é um deck básico, não tem como a gente fazer milagres. Então esse vídeo vai se dividir basicamente em 4 partes. Primeiramente vamos falar sobre os aspectos gerais do deck. Depois a gente vai montar e vai falar sobre cada uma das cartas que a gente está usando e possíveis opções diferentes de acordo com o gosto ou com o estilo de cada jogador. Depois a gente vai falar sobre algo que é importantíssimo, que é o Mulligan, ou como se portar perante, aquelas escolhas iniciais das suas cartas. E por fim, vamos falar de como jogar com esse deck. Começando então pelos aspectos gerais, o deck básico de mago é aquele típico deck chamado de mid-range, ou seja, aquele meio termo, não tão agressivo nem tão controle. Nesse caso, nosso deck, a gente tem que controlar a mesa. Então a gente tem que descer criaturas com bons stats, e destruir os inimigos com as nossas magias. Nesse deck a gente sempre busca fazer trocas eficientes entre os minions e usar de maneira inteligente as magias de dano, tá certo? Então sabendo disso, bora montar o deck. Vamos colocar então as cartas básicas, selecionar as cartas básicas. Vamos começar pelos minions. Então a gente vai adicionar primeiro 2 Raptores de Nosangue e 2 Gosmas Ácidas do Pântano. Ambas são 2 manas 3/2. O que é bem interessante, porque a gente pode trocar eles com menos de 3, custo 3 ou até mais. Além disso, a Gosma pode remover a arma do oponente, o que é muito bom contra decks, contra algumas classes como Xamã, Ladino e Guerreiro. Então, algumas pessoas preferem o Crocolisco do Rio, no lugar do Raptor. Mas eu, como tenho um estilo um pouco mais agressivo, eu prefiro, sinceramente, o 3/2. Vamos colocar também o Veloferro Cinzento. Ele tem custo 3 e é 3/3, o que é até justo. E ele também tem a habilidade de provocar, então isso pode garantir uma boa proteção no início do jogo. Continuando então, depois vem 2 Clérigas do Sol Partido. É uma carta que tem uma boa sinergia com os 2 minions de custo 2 que a gente citou anteriormente. O problema é que se você não tiver nenhum minion na mesa, aí essa carta vai ser pouco eficaz. Agora os minions de custo 4. Que são os mais importantes disparados desse deck. Primeiramente a gente vai colocar 2 Yetis. Eles têm custo 4 e são 4/5. O que é excelente, já que a gente vai conseguir trocar ele com cartas de custo muito mais alto. E o inimigo muito provavelmente vai precisar de 2 cartas para tirar ele do jogo. Tá certo? Depois então vem 2 Inventuras Gnômicas. Cuidado gente com essa carta. Ela tem custo alto por ser 2/4. Então o ideal é jogar ela em situações mais avançadas do jogo. Porque a gente precisa jogar ela, depois poder usar a carta que a gente pescou. Então a gente também vai ter 2 Mestres Escudeiros, que é uma carta fundamental na nossa defesa. Ela tem custo 4 e é 3/5 provocar, que geralmente causa dificuldades para os adversários. Para que eles consigam tirar ela do jogo, principalmente no início. É uma carta muito boa contra decks mais agressivos, inclusive. Nesse caso, algumas pessoas preferem trocar o Veloferro Cinzento, que é aquele ursão 3/3, pelo Berserker Guarubashi. Já que o Mestre Escudeiro, ele também é provocar, e ele é um custo de mana só a mais, e ele tem mais 2 de vida. Eu sinceramente prefiro o jeito que eu falei anteriormente, porque o Berserker ele tem um custo mais alto, e ele é uma carta um pouco mais lenta para se desenvolver durante o jogo. Em seguida, a gente vai colocar 2 Elementais da Água. Essa carta é fundamental nesse deck. Ela tem o custo 4 e tem 3 de ataque. O que não é lá essas coisas, mas ele tem 6 de vida. Ainda ele congela, o detalhe principal é que ele congela quando ele dá dano. Então ela auxilia muito a controlar o jogo, principalmente contra classes que possuem armas. E para terminar agora, 2 Ogros Punho de Pedra. Ele tem custo 6 e é 6/7. Então a gente pode trocar até com um minion, 6/6, o que é excelente. E além disso, escuta o que eu estou falando, pessoal. A grande maioria dos casos, a grande maioria dos jogos, vai ser justamente com essa carta, juntamente com a Bola de Fogo, que a gente vai falar mais pra frente, que vocês vão conseguir finalizar a grande maior parte do jogo de vocês.
Então agora vamos falar em relação aos feitiços. Então a gente vai começar com os mísseis arcanos. Cuidado, pessoal, é um erro muito comum entre os iniciantes usar essa carta de forma errada. Controlem esse fogo no rabo de usar essa carta logo no primeiro turno para dar 3 de dano no seu oponente. Guarda ela para usar no momento exato, quando as probabilidades estiverem ao nosso favor. Então ela é uma ótima combinação com outras magias de dano, como a seta de gelo, que a gente vai falar logo em seguida, e com o próprio poder heróico do mago. E como eu já havia adiantado, a gente vai precisar também de 2 setas de gelo. Ela dá 3 de dano e ainda congela o oponente. Muito bom. Ela é aquela carta que pode ser usada tanto no início do jogo, para dar aquele dano inicial nos minions, ou pode ser usada até mesmo para finalizar, né, a partida. Por isso que ela é fundamental nesse deck. A gente vai colocar também 2 intelectos arcanos. Muito cuidado com essa carta. Se você usar, por exemplo, no terceiro turno, você simplesmente vai passar o turno, né? Então, assim como a Inventora Gnômica, essa carta tem que ser usada em situações mais avançadas do jogo, onde você possa usar ela, né, e também, né, poder usufruir das cartas que você pescou. Então, algumas pessoas preferem trocar, né, o Intelecto Arcano pela Engenheira Novata, que é essa carta aqui, né, já que ela tem custo 2. Né? Ela tem custo 2 e você vai lá e compra uma carta e ela ainda é uma criatura, né, 1/1. Então ela no início do jogo realmente ela é mais eficiente, mas isso é questão de jogo, né? Eu prefiro o Intelecto Arcano, porque em situações mais avançadas ela é mais efetiva, né? Muito mais efetiva que a Engenheiro Novato. Então, dando continuidade, a gente vai colocar 2 bolas de fogo agora. Então, não tem nem o que falar, né? É um dos melhores feitiços desse jogo. E como eu disse anteriormente, muitas partidas vão ser ganhas por causa dessa carta. Agora, 2 polimorfias. Outra carta essencial, né? É uma das mais características de qualquer deck de mago. E ela é extremamente eficiente quando combinada com poder heróico. Porque você vai lá, vai transformar o minion do inimigo numa ovelha, 1/1. E vai finalizar, né, esse minion com o poder heróico do mago. Tá certo? E agora, para finalizar, a gente vai colocar 2 golpes flamejantes. Uma magia que pode simplesmente limpar o jogo, né? Deixar tudo ao seu favor. Nem pense em não colocar essa carta no deck. Não precisa ter medo de usar. Em situações que até mesmo quando há só 2 criaturas do oponente em campo, você precisa usar essa carta para manter o controle do jogo. Beleza? Então em relação ao deck é isso. Agora nós vamos falar sobre o Mulligan e sobre algumas situações de jogo e como você deve prosseguir com esse deck para você conseguir alcançar a vitória. Em relação agora ao Mulligan, se você é o primeiro a jogar, é interessante que você mantenha as cartas de custo 2, 3, 4, para ter sempre o que jogar no início de cada turno. Só lembra de não deixar o Clérigo do Sol partido se você não tem nenhum minion de custo 2, que daí ela vai ser praticamente ineficiente. Já de custo 3, eu só tiraria o Intelecto Arcano, né, pelos motivos que eu citei anteriormente. E eu sempre gosto de deixar na mão a Bola de Fogo e as Setas de Gelo, porque elas podem ser muito importantes para frear o ímpeto de decks adversários, principalmente dos mais agressivos. E se você é o segundo a jogar, você tem que usar de maneira muito inteligente a moeda. É interessante se você for mais agressivo nesse caso. É legal se você puder jogar logo no terceiro turno uma carta de custo 4, né, usando a moeda, como o Elemental da Água, e no turno seguinte já colocar outra carta de custo 4, como o Yeti. Esse tipo de jogada afeta muito o jogo adversário quando se trata de níveis mais iniciantes. Já em relação à maneira de jogar, como eu falei no início do vídeo, a ideia é controlar a mesa o máximo possível. Tem que saber a hora certa de usar as magias de dano e poder combiná-las com o seu poder heróico do mago. Vamos supor então que a gente precisa dar 4 de dano no minion inimigo. Então a gente vai preferir fazer isso usando a seta de gelo mais o poder heróico, do que gastar uma bola de fogo, né? Já que ambas as ações teriam custo 4. Mais uma dica então, nunca usem as magias de dano diretamente no seu oponente. A não ser que isso vá finalizar a partida, ou que isso vai congelar, né, o inimigo para que ele não possa usar a arma. Então esse é um detalhe importantíssimo e é uma grande fonte de erro para iniciantes. E cuidado mais uma vez com os mísseis arcanos. Não usem ele na primeira rodada. Espero que eu tenha deixado bem claro, né? E na hora de usar o golpe flamejante, a gente tem que lembrar de deixar todos os inimigos com 4 de vida ou menos. A gente pode então preparar isso no turno anterior. A gente pode fazer trocas de minions mais fracos, né? A gente pode usar magias de dano ou o poder heróico do mago. A gente vai lá no turno seguinte e faz uma limpa no adversário. E pessoal, não se esqueçam, né, que a gente não pode se preocupar em trocar minions de 2, custo 2, 3 ou até mesmo 4. Como já foi falado anteriormente, o jogo vai ser finalizado utilizando o Ogro Punho de Pedra e a Bola de Fogo, né? Já que esse deck que a gente montou tem uma capacidade muito grande de tirar 12, 13 ou até muito mais de vida do inimigo em apenas um turno.
Dessa forma, a gente pode resumir o deck em dois aspectos. A gente tem que controlar a mesa e finalizar o oponente utilizando as magias de dano na hora certa. Então é isso, pessoal. Se vocês estão atrás de um ótimo conteúdo aliado ao bom humor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para que assim vocês possam assistir os nossos novos lançamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não se esqueçam de deixar o like e seus comentários sobre o uso desse deck. Estamos abertos a várias e várias sugestões. Mais uma vez, muito obrigado e continuem nos acompanhando para que assim a gente possa avançar juntos. Valeu!